Olá, galera da Tailândia. Hoje mais um podcast aqui do Tailândia Podcast. Hoje o convidado especial é o Josué Júnior, E aí, o velho? próprio. Beleza? A galera que aqui me acompanha, que não entendeu bem a do Josué Júnior aqui no Portal Conteúdo, ele teve 10 convidados do mundo artístico, né? Entre pessoas que produzem moda, produzem arte, diretoras, né? É, Fala uma coisa aqui pra gente, Josué Júnior. Diga aí. Como é que você selecionou essas pessoas? Primeiro eu queria trocar uma ideia para falar do estúdio do Tailândia Sim, Podcast mesmo, assim, e, e sei lá, eu acho que eu quis chamar uma galera de Brasília e de outros estados do Brasil que tivesse um entendimento mínimo sobre o que é feito na periferia, para não precisar deixar nada gourmet. E de preferência amigos meus, amigos mesmo, para que a conversa fosse fluida, sabe? Eu acho que conversar com amigo na quebrada, sem precisar falar que eu tô conversando com amigo na quebrada, aham. deixa o papo mais orgânico. Aí eu selecionei assim. E você tem vários projetos também, né? Assim, você trabalha como professor, tem serviço voluntário. Esse da Ducina aí é bem legal. Eu vi também uma reportagem aí que a galera tava danificando lá, pichando, né? Conta um pouco dessa rotina aí, como é que você... Eu tô atualmente como diretor cultural da Fundação Brasileira de Teatro, porque é uma das últimas chances que o Ministério Público deu para a gente tentar salvar Dulcina de Moraes, o Teatro Dulcina, a Faculdade Dulcina. E aí, nessa, a gente entendeu que seria interessante mexer no acervo, e o acervo tem coisas de 1910 a 1990. Ou seja, tem muita coisa do teatro brasileiro lá. E aí eu entrei meio terceirizado, até que chegou um ponto que eu falei, cara, eu tô muito envolvido nisso. E aí eu tô lá há um ano, a gente já está inventariando 80% de todo o acervo teatral que existe lá, coisas trazidas do Rio de Janeiro. E como eu me formei na faculdade do Sina, meio que eu também estou voltando um pouco mais profissional, mais maduro, para o meu local de origem, né? Então tem Sim. toda uma revisitação também. Agora sim, é arte no sentido literal. Quer aprender a fazer teatro? Bora aprender a estudar teatro sem luz, sem água, e ainda assim, Muitas limitações, né? porra, introduzindo isso na era digital, sem luz e sem água. Porque o teatro hoje ele tá um pouco desvalorizado, né? Você acha que... Eu acho que sempre foi. O teatro ele sempre dependeu do mecenas, de um patrocinador, de alguém que impulsionasse. Com muita luta, a classe artística conseguiu fazer com que o mecenas fosse o governo. Se tem dinheiro da União, então a gente precisa, enquanto cultura, ter uma fatia desse dinheiro da União, Sim. porque a arte é da União também. E o teatro ele está em crise, mas se um dia ele deixar de ficar em crise, ele não é teatro, porque o teatro é sobre crise. O teatro ele é sobre falar de uma problemática. Se tivesse tudo bem, a gente não teria textos clássicos de teatro que criticam a sociedade, que criticam o ser humano, para a partir daí a gente É uma evoluir. visão do mundo, né? É uma visão questionadora. Quem faz teatro gosta de questionar. Então se faz teatro e se questiona por meio da arte. Essa conexão que você falou com o Ducina, você aprendeu lá. Era que ano? Quantos anos você tinha? Como você se interessou pelo teatro? Tem um rolê. Assim, quando eu fui fazer faculdade do Cine, eu já era ator há muito tempo, e ator profissional. E então eu já entrei entendendo qual era o meu rolê. Numa entrevista que eu fui dar pra Rede TV, uma repórter muito doida perguntou assim: o que que você faz? Eu falei: eu sou assistente de direção. Ela: mas o que que você faz na vida? Eu falei: uai, eu sou assistente de direção. E aí, quando acabou a entrevista, o diretor do filme falou bem assim: tá vendo, escroto? É por isso que você tem que fazer uma faculdade. Porque quando tiver uma pergunta besta que nem essa, você responde: eu sou professor, eu sou engenheiro, eu sou tal Sim, coisa. E aí me deu um estalo: pô, vou fazer faculdade. Eu já simpatizava com Dulcina, entendia que existia Dulcina e UNB. Falei: vou fazer no Dulcina porque o nome Dulcina me soava bonito. Dulcina. Eu não entendia nada da história de Dulcina. E aí, quando eu fui fazer, cara, eu já tinha feito novela, já tinha sido figurante em televisão. E já tinha entendido nos bastidores como que funcionava fazer TV. Aí eu vi muitos colegas super assim, não, eu comecei a fazer teatro porque eu li tal livro. Falei, porra, velho, eu vi Vale a Pena Ver de Novo a minha vida inteira. Foi isso que me interessou a fazer teatro. teatro. E aí, eu já tinha feito novela, e para uma galera que cursava comigo, o sonho era fazer TV. E eu já tinha voltado e falado assim, cuidado com esse sonho aí que ele é bem doido, velho. Então eu acho que eu me formei muito consciente. Eu vivi a academia, mas vivi a academia tendo consciência de que eu era um ator de samambaia,
tentando também o meu lugar, só que eu já tinha uma experiência muito grande para os colegas da minha época. E me formei nesse cenário, sacou? Sim, entendi. Você fez comercial também, né? Na época Esses tinha. comercial aí, porque assim, Ah, eu lembro que teu rosto tá bem conhecido, assim, né? tem um. Vamos dizer assim, das propagandas que tinha, teve mais de uma propaganda que você fez, né? Eu fiz mais de 100. Mais de 100 propagandas? Mais de É 100. muita propaganda, Se for pô. incluir propaganda, programa apresentado, vídeo institucional, passa de 300. Ah, É porque tem um negócio, eu tenho um cara de cara comum. Existem dois tipos de trabalho na TV. hum, A celebridade, que é a Fátima Bernardes vendendo o presunto da Seara como merchandise. sim, Então a minha mãe compra o presunto da Seara, porque se a Fátima Bernardes consome, é porque ele é bom. E existe o outro lado. Atores como eu, que têm um rosto muito comum para a televisão, por para exemplo. figurante também é assim? Não. No meu caso, eu sou muito chamado para ser bêbado, para ser pai de família, para ser o cara da comunidade. Então, às vezes, as pessoas me conhecem nos mercados e não sabem se me viram na TV ou se estudaram comigo na quarta série. Porque a Entendi. minha função dentro do audiovisual, eu fui entendendo que é essa. A minha cara é. Você trabalha abaixo da linha da percepção da pessoa ali. É, Ela não sabe de onde é que te conhece, mas ela te conhece. ela me conhece de algum lugar. Só que é isso. Eu tenho essa cara comum e as produtoras de vídeo me chamam justamente por eu não ter cara de famoso. Mas ao mesmo tempo eu tenho um cara do teu vizinho. Eu tenho a cara Entendi. do teu vizinho. Eu tenho a cara de um primo teu. E aí Entendi. isso na televisão faz com que eu seja um anônimo conhecido. Entendeu? E se eu for famoso, eu perco metade dos meus trabalhos, porque eu sou chamado justamente para que você não me reconheça no dia seguinte. Ó que doido. É assim que funciona. Maluquice isso aí, né? Porque eu vou fazer uma campanha política, eu vou fazer uma propaganda do Detran em que eu tô bebendo cerveja e vou dirigir. Não, a maluquice Eu que preciso ter cara comum. é de você se enxergar assim, né? Ah, sim. De você enxergar que existe esse padrão dentro da pessoa que te contrata, por exemplo, eu quero saber assim, ó, por É. exemplo, você fez muita propaganda, muito comercial. Hoje a gente está numa era de 2014, 2013. A gente mudou muito o cenário que hoje é praticamente tudo internet, né? É. E com certeza você teve que se adaptar, às vezes você ainda está se adaptando, porque você meio que estudou e se programou para trabalhar para a TV comum, né? Na verdade, não, Renier. Na faculdade não se ensina a fazer o que eu fiz. Não se ensina. Fazer TV e audiovisual foi eu ir contra o que a faculdade pregava. Ah, O entendi. teatro enquanto guerrilha e tal. A diferença é que eu gostava muito de fazer teatro, mas sempre fui fascinado por TV. E aí, quando eu entendi que eu sabia fazer, porra, te colocar num estúdio, você olhar pro lado, entender que a câmera tá ali, meu melhor lado vai ser esse aqui, aí eu brinco mesmo. Então eu entendi que o mercado precisava de gente como eu, e eu precisava entrar nesse mercado. Sim. Foi um casamento. Fiz muito teatro, velho. Mas Uhum. fiz teatro assim. A peça aqui em Brasília dava 30 pessoas na plateia. A mesma peça no Chile dava 200. Uma peça que eu apresentei em Taguatinga dava 60 pessoas na plateia. Ela no Peru, eu era famoso no Peru. Então eu fui entendendo assim, talvez o lugar onde eu estou não valoriza a minha arte. Eu vou Né? aonde Você acha que valoriza, velho. falta educação para a galera apreciar um teatro, uma arte mais um pouco mais profunda? Falta, na verdade, chegar no estudante que tem 8 anos de idade. Se o menino que tem 8 anos de idade não tem contato com teatro, Ele nunca vai ele não vai ter valorizar. interesse. Ele não vai ter interesse nenhum, porque eu não gostava de Maria Bethânia. Aí na adolescência eu falei, cara, eu preciso ouvir Maria Bethânia com olhos e ouvidos mais adultos para entender por que que isso é tão bom. E aí doía ouvir, me incomodava, era um negócio assim, não gosto não, não gosto não. Aí de tanto eu ouvir, eu falei, cara, entendi o que que é poesia. Essa mulher faz poesia. Caralho, eu sou um cara super sensível. Caralho, eu amo a Maria Bethânia. Entende? Nada de começo a gente gosta, Dói né? um pouco os ouvidos, né? Ainda mais se você estiver acostumado a receber coisas mais superficiais. É, Uma coisa mais profunda dói mais. e aí você tem que repetir para saber se você Eu, gosta. eu falei isso já umas. Para todo mundo que me conheceu nas últimas semanas, eu repeti isso várias vezes. Que eu fiquei impressionado com uma pesquisa que eu vi, que era do brasileiro ter a inteligência de um chimpanzé. Que doideira, né? E aí, como é que o cara com a inteligência de chimpanzé vai assistir teatro? Vai apreciar um poema?
ou vai dar valor numa coisa mais profunda, né? Então a gente fica muito no patamar do raso. É, na verdade, o senso comum. E o senso comum, se a gente não atravessa a barreira dele, a gente não evolui, não. O senso comum é importante, tá? É Sim, importante com você ter a certeza. base de todo mundo. Não, com certeza. Mas você tem que extrapolar essa base. Vou te dar um exemplo. O menino que não dançou quadrilha junina na pandemia, aos 8 anos de idade, quando ele tiver 22, 23, que é a fase em que a gente quer criar arte, quer ser Aham, espontâneo, ele não vai querer dançar quadrilha junina, porque ele tinha que ter dançado ela aos 8 anos para ter afetividade. entendi. Então, na pandemia, como as crianças não fizeram dança de quadrilha junina, é uma tradição que tá fadada a ter uma pausa daqui a uns 12 anos. Olha que doido. Por quê? Porque os adultos daquela época já não vão ter tanto apego porque eles não viveram isso na terceira e na quarta Sim, série. Que a gente viveu, a gente dançou isso na vivemos. escola. É Uhum, dali que veio surgindo essa coisa da gente gostar de festa junina, de São João, sabe? entendi. Então, a quadrilha junina, ela é um instrumento do imaginário popular. Mas a gente só traz ela para nossa vida porque a gente viveu. Se a gente não vive, para que que eu vou defender? Entendeu? Para que você vai juntar o coletivo para fazer uma festa, por exemplo, né? Que na comunidade tem aí na Ceilândia, tem para todo lado na Sim. Samambaia, o pessoal se junta todo ano para fazer, faz as barraquinhas para poder vender, né? Até movimento, um comércio diferente, alternativo, esse período, né, do ano. É, faz parte do Brasil. É a nossa festa de ação de graças. Não é nem o Natal, E é a festa na junina. festa junina. É. É bem legal, eu gosto pra caramba de festa junina. Ia falar fogareiro. Fogareiro é o que eu vendo aqui. Fogueira, pô. Sim. Nossa, fogueira, cabeça. É legal, eu gosto desse clima de festa junina, apesar que as vendas caem um pouco. Eu prefiro setembro, aquele calorzão que vende bastante cerveja. Eu ainda brinco, viva o efeito estufa, né? Meu Deus do céu. Não, mas é piada, viu, Sim, galera? É claro, tipo claro. piada do. Qual é o nome daquele cara que foi banido lá? O Léo Lins, pô, Hum, né? Que hum, faz piadas mais pesadas um pouco. sim. Nessa, você falou uma vez que você ficava lá no Projac, na Globo, tentando fazer teste, é isso? Cara, eu tinha 18 anos. Quer coisa mais humilhante pra um cara de 18 anos do que botar chapéu de cowboy, bota de cowboy e ficar dançando? É na sola da bota, é na Esse é do palma da América, mão. você tá falando? Eu É. vi você postando. E aí eu ficava indignado, assim, porque a gente gravava até 2 da manhã. Nessa época você era Eu figurante. era figurante da Globo lá no Rio. Saí de Samambaia pra ser figurante lá. E aí você gravava até 2 da manhã e não era vantajoso. Por quê? De madrugada tinha show do Rio Negro e Solimões, da Tânia Amara, uma galera sertaneja, Gian Giovanni. E a gente gravava durante a madrugada capítulos para mais de 20 capítulos da novela. Ou seja, em um dia eu gravei coisas para 10 capítulos, Sim. com o mesmo pagamento de R$ 46 a noturna. Era pouco. E aí para mim não era Isso em que vantajoso. ano que era? 2005. É como se fosse hoje uns cento e poucos reais. Uhum. Então eu ficava assim, não tá certo eu gravar uma novela em que numa madrugada eu gravo quase um mês de novela e eu fico mais 10 dias sem gravar Você nada. estava alienando sua mão de obra, você acha? Ah, cara, eu acho que eu aceitei fazer. Mas aí eu não curti. Aí eu fui pegar outros núcleos das novelas pra tentar gravar, entendeu? Porque, pô, eu vi que ali, dançando na sola da bota e na palma da mão, não ia render, não. Aí eu comecei a fazer Caceta e Planeta, fui muito bandido do Linha Foi Direta, tudo mesmo. bandido peba. Tudo os cara peba do Linha Direta eu Do fiz. linha direta, velho, que legal. Fiz Grande Família, fiz Bang Bang. Só uns negócios meio assim. O bastidor era legal. Eu tinha consciência assim, porra, tô com o Francisco Coco aqui do lado. Esse cara aqui ajudou a matar o Det Reutemann, vale tudo. Tinha uns rolês assim. Aham. A Tieta tá bem aqui do meu lado, caralho. Mas era uma visão assim, eu preciso fazer isso agora, porque se eu não fizer isso, eu não vou ter currículo quando eu voltar pra Brasília. Aí quando eu voltei pra Brasília, cara, eu era o único cara de Samambaia que tinha vivido experiência no Projac. Aí a imprensa veio doida. Aí eu aceitei isso de bom grado também. E aí você trabalhou como repórter também, né? Ou não? Um amigo meu, Eldo Gomes, ele falou bem assim: a Globo vai abrir um concurso para jovens de periferia para serem repórteres comunitários. Aí eu falei: primeiro que eu não sou mais jovem. Já tinha 24 anos, estava me formando na Ainda é faculdade. jovem. Naquela época, o que a Globo queria era o cara de 18, 19. Aham. Aí ele falou: faz, porque aí você faz do seu jeito. Vai ser só um ano, depois você vai ser demitido mesmo. Eu falei: caralho, vou fazer esse negócio. Então eu já entrei na Globo sabendo que eu seria demitido. Se eu já seria demitido, podia fazer qualquer coisa Aí você dentro foi desse numa um ano. pegada mais desenrolada pra cima. Eu levei muita bronca. A Globo toda hora dizia: a gente não quer um ator. Eu falei: mas vocês vão fazer o quê se eu passei?
Eu passei, eu sou ator. Eu vou não ser ator nas reportagens? E aí eu comecei a fazer. Samambaia se destacou muito no DFTV, a gente passava na segunda-feira. E aí as nossas reportagens começaram a viralizar na internet, velho. Aí a própria direção da Globo falou bem assim: nenhum pode gravar, nenhum do projeto parceiro do DF pode gravar à noite, só Samambaia. Nenhum pode gravar com a câmera torta, só Samambaia. Ah, eu lembro Rola desse isso. projeto que era um para cada cidade satélite, né? É, eu era de Samambaia da primeira geração e aí a gente abria segunda-feira no jornal. Ah, eu lembrei desse Cara, projeto eu fiz agora. cada matéria, eu fiz matéria de regata, não existia ainda repórter de regata na época. Fiz matéria de Qual o boné. ano mesmo? Só pra gente. Ó, teve uma, como que é? O ano que foi. 2011. 2011 e 2011. 12. Eu fiz 55 2011 foi quando reportagens. a internet começou a. Sabe o primeiro top trends de Twitter em que Samambaia teve? Foi uma reportagem nossa, velho. Um alagamento de uma rua de Samambaia em que eu imitei a voz da Luísa Marilac, que é uma mulher trans, que falava: Neste verão eu resolvi fazer algo diferente, tomando aqui meus bons drinks na piscina, não sei o que lá. Eu fiz isso de caiaque no alagamento de Samambaia. O Rapaz, administrador depois ficou louco. tu coloca isso aí, Vitor, no corte. Nessa primavera eu resolvi fazer algo de diferente. Resolvi ficar aqui na porta da minha casa, no meu caiaque, tomando uma boa vitamina C. E ainda teve boatos de que Samambaia estava na melhor. Se isso aqui tá na melhor, hein? Cara, primeiro, quando botou no ar, 10 minutos antes a Globo não tinha definido se ia entrar. Se podia botar isso no ar. Tinha uma versão normal e essa versão Sim. fazendo brincadeira. Quando foi uns 10 minutos antes, aí falaram bem assim: Alexandre Garcia topou, vai pro ar. Meu coração ficou assim na Globo, que eu falei: eu vou ser demitido hoje. Você chegou a conversar com esse pessoal aí mais Com todo com mundo. todo mundo? Todo Você tinha mundo. conexão com todo mundo? Todo mundo era uma redação só, Ah, só que eles tratavam a gente como meninos. A questão é que Samambaia começou a se projetar tanto com as nossas matérias meio loucas, aham. mas todas tinham um fundamento bom, sabe? Essa do caiaque, em um dia, um problema de 20 anos da cidade foi resolvido. Instalaram e abriram uma rua inteira para A colocar. administração foi lá e resolveu. Foi lá, o administrador foi lá na minha casa reclamar, só pra você ter noção. Uhum. E aí resolveu, abriu o asfalto inteiro e botou 4 bocas de lobo. Isso pra gente deu uma moral muito grande. E essa reportagem foi exibida em Portugal e a gente ganhou o Prêmio Rede Globo de Jornalismo e Esporte Cara, que 2011 como legal. mérito cultural, sabe? Mérito cultural não, honra ao mérito. Aí a Globo falou bem assim: "Deixa essa Samambaia brincar". Aí eu brincava, mas sabendo que eu ia ser demitido Aham. quando acabasse o contrato, entendeu? Acabou e você foi demitido ou Fui você não, continuou? porque eu fui assaltado. Tinha umas tretas muito feias. A Globo quando a gente ia gravar à noite e o cara do almoxarifado falava bem assim: você tá Uhum. carregando 12 mil nas suas costas. Não pode acontecer nada com esse equipamento, que era um Sangam com bateria pra gravar de noite. Cara, aí eu tô indo pra Samambaia, paro no Sudoeste pra pegar uma roupa minha de teatro que tava lá pra gravar essa matéria de madrugada, uma matéria com motoboys comunitários, e eu não sou perseguido e assaltado no Sudoeste. Aí eu caio de uma escadaria, caí mesmo, fudi o joelho, rompi ligamento, porque eu fiquei pensando assim, o cara correndo atrás de mim com uma Cara, faca. que foda. Uma faca, e eu gritando nos condomínios, ninguém me ajudou. Eu socorro, socorro. Quando eu caí, eu rompi ligamento, fudi o joelho, fiquei de bengala e muleta um tempão, fazendo fisioterapia. Aí a Globo não pôde me demitir por causa disso. Porque na minha cabeça era, o cara acabou de dizer que eu tô com 12 mil reais nas costas. Se eu for assaltado, como é que eu vou explicar? Entendeu? Uhum. Porque também desconfiavam da gente. Tinha um Eu tratamento sei. diferente com a galera Aham. de Eu periferia. entendi. E a Globo não pôde me demitir por conta desse acidente. E aí, de menino prodígio, eu fui super maltratado pelo RH até o dia da minha demissão. Ah, imagino. Como eles não tinham o que fazer comigo, não podiam me demitir, eu me tornei produtor das novas temporadas do parceiro do DF e fui trabalhar com a Márcia Witzak produzindo a agenda cultural. Sim, eu vi que você E aí posta muda. vídeo com ela, bem, você é bem amigo dela, né? Ela foi minha chefe na agenda cultural, eu aprendi a divulgar a cultura com a Márcia. São males que vêm para o bem. Eu Uhum. entendia que eu realmente fui tratado como um menino prodígio na Globo. Eles me ligaram, faltando um mês da gente ser demitido, perguntando quais eram as minhas graduações, porque a Globo queria ficar comigo. Só que nenhuma graduação era comunicação, então não podiam ficar. E como eu sofri esse acidente e a Globo teve que me contratar, cara, eu juro pra você, eu senti que a Globo desconfiou que eu sofri o acidente de propósito. Senti Porque grandão. faltava um mês pra você ir embora É. e eles pensaram que você fez um. E sabe o que é mais foda? Eu gravei essa matéria no dia que eu quebrei a perna. Mas quem vai fingir que quebrou a perna, velho?
E como é que você vai conseguir o atestado disso? Você tem que ter um conhecimento. Eu avisei para minha chefe, ela não avisou para o RH, e aí a partir daí começou um imbróglio deles pensarem que eu tinha mentido. E eu não Mas você tinha. foi assaltado com os Na hora que eu, equipamentos? Levaram os na hora que eu equipamentos? caí, o cara fugiu. Aí eu fiquei meio inconsciente um tempo, até que um cara do Super Maia, o mercado, me viu no chão chorando e me ajudou a levantar, me deu carona até o teatro. Ninguém dos condomínios me ajudou. Ninguém. Levaram os equipamentos? Não, porque estavam Ah, inclusos entendi. aqui em Aham. mim. Quando eu caí, as duas baterias, que eram muito pesadas, me lançaram para frente. Meu joelho fez assim, ó. Pô, tac! Quebrou. Sabe o ligamento. Foi horrível. Nossa. Aí, beleza. A Globo ficou comigo, só que aí eu fui aproveitando. Ah, já que eu vou ficar mais um ano na Globo, vou ser o melhor assistente de produção de agenda cultural, velho. Porque eu gosto de fazer isso, entendeu? Aí Uhum. a partir daí Brasília começou a me conhecer como um cara que também fazia coluna cultural. Então uma coisa foi caminhando para outra. Márcia é uma grande amiga até hoje, uma grande incentivadora, ela e a Aliene Coutinho, que foram as minhas chefes. Mas a Globo em si, eu soube dia desses que os chefes que eram da minha época não queriam que eu aparecesse no DFTV depois de eu ter sido demitido. Porque eles diziam bem assim: Josué pensa que ainda é da Globo. Ó que merda, olha que pensamento mesquinho. De escassez, né? Que acho que É, só tem eles, assim, né? foi bem foda. Mas eu tenho muito orgulho de ter superado isso. Sim. Comprei meu carrinho com o FGTS. Então, assim, sofri pra caralho, mas o FGTS e a rescisão pagaram meu carro. Pronto. Foda-se. Aí o carro já ocorre, né? O carro é meu corre, não foi a Globo que me deu. Fui eu que Uhum. me dei pelo meu Trabalhou. trabalho, entendeu? Isso. Mas foi mais ou menos essa situação. Não tenho mágoa nenhuma. Até porque essas pessoas com as quais eu tenho mágoa já foram todas demitidas e bem feito. Qual que você acha que é o impacto da internet aí na vida, por exemplo, da Globo, que nessa época aí deveria ser bem, né? A gente não podia Deve ter sequer. diminuído um pouco, né? Isso aí. Assim, a gente não podia tirar foto de bastidor, eu lembro disso. Não podia tirar foto do estúdio, não podia tirar foto da câmera, porque dizia que a Record ia copiar. Mas era um pensamento. Oh, mas quem conhece assim, porque até quem é público vê a Record copiando. Não É, é? Até que pô, os artistas, eles pegam todos da Globo. é Eu acho que foda. um dos requisitos deve ser esse. Ó, você é da Globo? Tá bom, tá contratado. Você já trabalhou na Globo? Não, tá contratado. Mas era o medo de ter a internet. Eles entendiam a internet como rival. Mas a Isso internet é. hoje bate na Globo, não bate não? Cara, eu Eu soube que acho. não, sabe por quê? Ah. O que você assiste no teu aplicativo ainda é televisão. Sim, não, é televisão, mas não é Globo É, mais. Porque antes tinham um poder, né? Da Globo, SBT, Record, Band, eu, todos esses canais de TV detêm um poder muito grande. eu sei que Hoje, Netflix. você escolhe o que você quer assistir, na hora que você quer assistir e o que você quer assistir. Esse poder da internet aí, cara, é infinito. Tem muita coisa que eu não acredito. Por exemplo, tem gente, eu não sei se eu já te falei isso. Hum, Mas o poder que a internet te dá de você levantar sua própria audiência, como qualquer pessoa comum, que é uma arma que não existia antes, é uma coisa de louco. Eu acho que hoje eles querem restringir muito esse negócio da internet, porque exatamente essa galera que estava acostumado a ter uma focado centralização. neles, focado neles todos os holofotes ali, porque eles eram os reis da comunicação, e hoje espalhou, meio que democratizou para todo mundo. Mas tem outro lado, Renier. Eu gravei muito Fátima Bernardes, como plateia e como convidado. E uma ida Ah, minha. mas os convidados não são convidados mesmo. É assim, a plateia não é gente comum, não é Você como tem se que fosse pensar o figurante. seguinte, você tem que pensar o seguinte, é um programa Tá vendo ó, gravado. como a televisão é uma mentira, Na né? verdade, Na eu brinco que verdade. não é uma mentira, eu brinco que a televisão ela tem a função de entreter. Então Então, eu troco a aham. palavra mentira para entretenimento. É um programa que é gravado às 9 da manhã. Eu preciso de 120 pessoas para lotar a plateia. Chove em Jacarepaguá. Se eu não consigo 120 pessoas voluntárias, eu tenho as caravanas e os figurantes. Isso é natural da TV. A TV sempre foi Entendi. assim. Ela tem que estar Sempre bonita, foi né? assim. Tem que estar Desde cheia de Chacrinha, gente, né? a Xuxa, a Angélica, Ó, sempre uma foi assim. coisa que eu descobri há pouco tempo
é que os artistas, os cantores, eles pagam para aparecer. Depende. Por exemplo, tem um cachê que é oferecido, mas tem Sim, também as permutas que fazem parte do organismo da faz parte televisão. do negócio, né? Na Fátima, por exemplo, uma aparição minha na Fátima Bernardes, por isso que eu não menosprezo o tamanho da televisão até hoje. Uhum. Mesmo com a força da internet, quando eu vou gravar a Fátima Bernardes, quando eu ia, né, porque a Fátima nem tá mais, uma aparição minha com Fátima ou na Fátima me rendia um comercial novo em Brasília. Que o produtor me via e falava Ah, Josué, Josué, entendi. Josué. Então, é uma coisa retroalimenta a outra. Não são inimigos, não são linguagens inimigas. É porque em 2011 ainda eram. Hoje não, hoje elas dialogam bem. Mas 1 milhão, 2 milhões de pessoas, 5 milhões que assistem Fátima Bernardes é bem mais enquanto volume de um dia do que um vídeo de 5 milhões na internet alcançado em um mês. Entende? Não, o Então eu, engajamento é batata, né? então eu não posso menosprezar o veículo TV. Eu Sim. entendo o mecanismo para que a gente também possa trabalhar. Eu não faço novela hoje como ator. Hum. Mas quando eu gravava a Fátima, sendo entrevistado de Fátima, os benefícios em Brasília eram que eu era um ator de Brasília muito requisitado no programa de Fátima e não tinha outro. Uhum. Então, eu não menosprezo isso. Você conseguir 10 milhões de acessos a um vídeo no YouTube, você tem que ralar muito. Só que em um dia, 10 milhões de pessoas assistem a Ana Maria Braga. Então ainda tem uma força Com bem certeza. forte. Com E é certeza. entendendo Ainda tem isso. muito do público antigo também, que É, não acessa a internet, que não tem afinidade nenhuma com a internet, né? a minha mãe, ela não assiste, tipo, Crave a Rosa, Mulheres Apaixonadas, na hora que passa na TV. Ela assiste Uhum. lavando louça com o Na hora que celular ela lá. quer. Mas ela continua vendo Mulheres Apaixonadas. Sim. Entende? Aham. São só jeitos diferentes da gente lidar com audiovisual. Porque eu nunca encaro como inimigo. Quando eu falo dessas questões do meu ranço aqui na Globo Brasília, é porque foi foda, porque foi comigo. Você é Então eu vivi. experiência ruim, né? Mas eu entendo que a televisão e o veículo, eles ainda são importantes para o Brasil. Faz parte da democracia do Brasil ter Sim, veículos com de certeza. comunicação, né? Aí você vai aprendendo, velho. Tô aqui servindo mais uma cervejinha aqui pro meu amigo. Essa cerveja aqui era a cerveja de cannabis, hein? Essa cerveja faz muito sucesso, sabia, Eu Josué? vi, na hora que eu vi você anunciando, eu fiquei com medo. Eu falei, caraca, velho, deve ser nó, Não, não, não é ó normal. diferente. É só o gosto mesmo da cannabis. E toda vez que eu posto essa cerveja da cannabis é 50 compartilhamentos do Stories, né? Que eu tô falando. Mas não é pouco Dá não, cara. é muita coisa. Eu acho que Assim, eu tento colocar. Assim, antes eu era mais desenrolado para falar, né, cabeça? Eu tô em fase de treinamento. é. Porque eu passei um tempo sem gravar nada. E eu te falei um dia, a comunicação natural é importante. Ele tá falando ali, ó, você tem que tomar uma, porque prefere ver o bêbado tá, bababá, bababá, falando, do que eu bom, assim, durão, meio, eu tenho um jeitão de lerdão, né? Aí fica mais. Eu vou te falar um negócio, Fica Renier. mais. É, eu acho que a gente não tem noção do quanto é legal que essas pessoas assistam a gente nos stories. Sabe por quê? Sim, Só quem já apresentou peça para 30 pessoas numa plateia sabe a força que é 500 pessoas te assistirem por dia nos stories. cara, É os público, números, é exatamente. Os gente. números que a internet alcança é imensurável, né? A pessoa pode até ficar passando sem paciência, mas um deles ela vai ver. E Uhum. aí, imagina, você pode falar uma besteira como uma coisa séria. 500 pessoas por dia te vendo, eu acho muito. É muito. Para uma pessoa só é muito. É, e aí eu tava falando das pessoas que têm uma dificuldade de se comunicar. é, no Stories ela parece ali bonitona, né? Toda lindona e tal. E aí você vai se comunicar com a pessoa pessoalmente, é uma bosta. Porra, é essa, velho? A pessoa que é toda bonitona gravando Stories, mas ela não consegue se comunicar com a pessoa pertinho dela ali, do lado dela, e continua gravando Stories É que ali. as pessoas precisam namorar mais, Eu acho que tá muito sabe? mecanizado, né? As Muito pessoas precisam ter, mecânico. ter, ter. Sabe uma parada que eu fui entendendo? Eu comecei a me tornar amigo de pessoas que eu admirava, ou seja, de pessoas das quais eu era fã, quando eu passei a procurá-las no direct e falar assim: ô, velho, eu sou teu fã, te curto aqui tem um ano, queria muito ser teu amigo, de verdade, bora tomar um café. Por quê? Se eu não tenho essa primeira atitude, essa pessoa jamais vai saber que eu a Ela fica admiro. resistente também, né? Ou não? Não, e às vezes ela nem sabe que ela é querida, entendeu?
E eu acho que se a gente estreita esses laços para além da relação da internet, a coisa fica mais orgânica. Pois é, Eu me torno amigo de muita galera que eu de, sou fã. de verdade. Pessoalmente, assim, eu acho que é uma obrigação de qualquer pessoa ter uma educação mínima para se comunicar, né? Sim. E aí eu te contei isso aí, que foi de uma cantora que tava lá no. E eu fui lá falar pra ela isso aí que você falou agora pelo É. direct. Falei, pô, eu curto tudo que você faz lá e tal. Ela, mas quem é você aqui no Instagram? Aí eu já dei uma travada, né? Eu falei, ué, eu tô aqui do lado da pessoa. Assim, elogiando o trabalho dela e ela tá perguntando quem é eu no Instagram, tipo assim, como se o Instagram fosse mais relevante do que eu ali perto dela, falando que eu admirava o trabalho dela. Cara, tá aí. Sabe uma parada, Renier, que eu senti na vida? Quando eu fui fazer faculdade é um rolê assim. Você tem a menina que estuda na escola particular a vida toda, o cara que estudou a vida toda na escola pública, o cara Sim, que começou a estudar na escola particular, a família ficou sem grana, foi para a escola pública. Faculdade é onde junta todo esse pacote de pessoas que não tem nada a ver uma com as outras sim. e te coloca na mesma sala. Da menina mais rica ao cara mais zoeira. Quando você se vê no meio disso, você fala: Ah, entendi, isso é ser adulta, me relacionar com pessoas diferentes com as quais eu Todo não tenho dia. relação. E aí eu tinha desde a colega que nunca tinha pegado ônibus, que não sabia como é que dava sinal, até o cara que morava em Santo Antônio Descoberto e chegava atrasado toda vez na faculdade. Ali é uma introdução à vida adulta para tu começar a quebrar gelo. Sorte que na época não tinha Instagram nem Facebook, era só o Orkut. Então eu Orkut. media o quanto que a gente era gostoso, legal, interessante, com umas Nas estrelinhas, estrelinhas, velho. legal, Fulano legal. veio aqui e te mandou O um Orkut era depoimento. bom, hein? Pô, era mó legal. Era um teste de audiência Eu da era vida. considerado famoso no tempo do Orkut, ó. E aí, quando a gente entende isso, você fala bem assim, cara, isso é relação interpessoal, isso é eu ir para quantas festas de gente estranha eu fui, mas ao mesmo tempo essas festas formaram meu Sim, caráter, entendeu? aham. Não, você se comunicou com pessoas, teve situações inusitadas que você teve que se virar, É, improvisar. mas tudo faz parte da vida. Então eu não consigo entender o Instagram, por exemplo, como um lugar em que eu não posso te acessar. Não, eu posso. Sim. A questão é como eu vou te acessar. Eu não vou chegar numa atriz que eu admiro muito e falar, nossa, eu sou seu fã, eu vi, sei lá. Eu acho que eles nem respondem É, aqui. eu já chego bem assim. Uma linguagem Eu mandei para teatral, uma menina aqui né? eu acho que é, não sei se ela é da Vila Tele Brasília. É uma menina bem toda tatuada, meia maloqueira. Eu mandei pra ela, porque tem a ver com o meu público isso aí. Bota fé. Aí eu mandei, não, ó, vou arrumar um patrocínio e tal, nunca me respondeu. Pô. Foda, né? Assim, essas mais famosinhas assim, tem vezes que eles não respondem, não. Pô, é É, normal. mas eu puxo papo e sem grilo nenhum. Porque eu penso assim, se eu não puxar papo real, oficial, essa pessoa nunca vai Eu saber, não sei se o sabe? critério delas, elas com certeza elas veem a mensagem, vai lá no teu perfil, olha, analisa, né? Não, vou responder, isso aqui vale a pena. Aí eu acho que eu não vale, Eu eu não acho que eu não sei. valia a pena não, hein? Para muita gente, viu? É, não, é rejeição, normal ser rejeitado. Só que a gente não é programado para ser rejeitado, hein, cabeça? A gente fica magoado, hein? Mas eu acho que a rejeição, a gente já é rejeitado a vida inteira. Na escola, É, no transporte você se público. sente assim, É, ô José? hoje, assim, com as labutas da vida, você vai aprendendo a ter um status quo. O que é um status quo? Eu vou querer ser o cara que não se comunica ou eu vou querer ser um cara legal e comunicador? Eu quero ser um cara legal e Eu quero comunicador. ser o comunicador Mas a também. gente tem que também ter a valoração de mercado. Do tipo assim. Não fala com todo mundo, é isso? Não é que eu não vou falar com todo Ah, mundo, mas assim, não é para todo mundo que eu vou dar uma abertura de entendi. intimidade. O cara vê o meu story, tô lá em casa brincando com a minha cachorrinha. Tô fazendo alguma coisa, o cara já pensa que é meu amigo e amigo da minha cachorrinha. Eu, claro, respeito ele até o momento que as mensagens são recorrentes. Eu falo, eu tô com o saco cheio já. O Mas tu dia vai que eu vi valorando. você reclamando de umas mensagens, era qual tipo de mensagem que você estava reclamando que eu não lembro? Ai, velho, tudo que é relacionado a Chaves, e Ah, não. Chapolin, Ah, a isso. Xuxa e teatro, o povo me manda como se eu precisasse saber na hora. Você gosta de Chaves ou não? Eu sou muito fã do Chaves e Chapolin e fiz muitos trabalhos na faculdade com Chaves e Chapolin. É, você tem um perfil físico do Chaves, É pô. coisa do tipo assim, eu chegar na secretaria da faculdade e falar, preciso de uma declaração, dizendo que eu tô indo para São Paulo pela faculdade. E a secretária falar, pra quê? Porque eu tô indo num evento chamado Boa Noite Vizinhança, onde vai estar o Kiko e o seu Barriga. E a secretária da faculdade fica bem assim, do Você é o Chapolin? Chaves. Aí não, ela fica assim, do Chapolin. Eu falei, Ah, aí ela, mas eles estão vivos.
Então, as minhas pesquisas acadêmicas foram em cima da cultura de massa. Então, pesquisar teatro para mim era ir num evento para ver o Kiko e o Seu Barriga, sim. E aí eu sempre divulguei isso. Eu conheço o Kiko, eu conheço o Senhor Barriga e fui para um festival de teatro em Cara, tu 2014. conhece o Kiko e o seu Conheço, barriga? conheço, Puta que pariu, velho. conheço. Você transcendeu a vida, então, Eu, mano. Velho, já virou herói, pô. O cara véi, conhece o Kiko e o sabe o que que eu Chapolin. E vi o do Chapolin, Kiko não, o Kiko e Barriga? e o seu barriga, Sabe o que que eu velho. vi? O Kiko chorar numa plateia de 5 mil pessoas falando bem assim: obrigado, vocês pagam o sustento da minha família até hoje. Cair ao choro. Eu vi o Seu Barriga emocionado porque o Pânico deu pra ele um cheque atrasado do aluguel do Seu Madruga. E o ator Edgar Vivar chorar. Eu vi isso assim a 10 metros de distância. Cara, que E doido. aí, quando eu fui fazer um festival de teatro no México, em 2014, eu falei pra minha sócia assim, falei, Tássia, Ele tinha falado disso nos podcasts não aí, sei. ou... Não, né? Não, né? Eu fui pro México e eu falei assim, Tássia, a gente tá no México, aqui é a terra da Maria do Você foi lá Bairro. no México? Fui pra um festival de teatro apresentar um solo de palhaço meu. Eu sou palhaço também, palhaço formado, de carteirinha e Mas lá tudo. você não viu a galera do Kiko e Não, o que que eu do fiz? Chaves, né? Eu fui numa cidade chamada Aguascalientes, que é no norte do México, quase Estados Unidos, e fiz o festival de teatro. Inaugurei 3 salas de teatro. Inaugurei 3 salas de teatro. E apresentei mais 2 vezes em rua, em espaço cultural. Eu falei, tá, se a gente tem que ir para Acapulco. E aí nós fomos, reservei o mesmo quarto que o Seu Barriga e o Chaves ficaram. Isso foi em 2014, deu R$ 790. Nunca me Ah, que esqueço. top. E aí a atendente do hotel falou bem assim: já tem 40 anos que esse programa foi gravado, a gente não sabe se é o mesmo quarto, eu vou pegar o mais semelhante. Ela foi no YouTube, assistiu e me recomendou. Quando a gente chegou no hotel, meu irmão, era igual. Eu via direitinho assim, o Chaves e o Seu Barriga no mesmo quarto de hotel. Que massa. E nós começamos a fazer fotos imitando as fotos do seriado. Tipo assim, o Seu Madruga Na na praia, né? praia cheio de tampinha. A Bruxa de 71 pulando na piscina. Você tem essas fotos Tem até hoje? tudinho. Bota um pouquinho pra galera ver no post aí, Eu Vitor. tenho tudinho, cara. E aí, a gente botou isso no Facebook. Só que lá a internet era ruim, era outro tempo. A gente botava hoje e não entrava na internet no próximo dia. Certo. Isso foi em novembro. Quando nós voltamos pro Brasil, já era notícia no Catraca Livre, no R7, no Jornal de Ah, Brasília. massa A demais. galera falando assim, atores de Samambaia vão pro México e reproduzem episódio do Chaves. Então a gente chegou super famoso. Eu já fui em bar em que as pessoas falam que uma galera de Brasília foi para Acapulco para refazer as fotos. E eu ficava bem assim, será que eu digo que fui eu? É. Será que eu vou ser metido se eu falo que fui eu? Vou te dizer a história mais escabrosa. O Chaves morreu 4 dias depois. O Caramba. Roberto Bolanhos. E o SBT nos liga e fala: descobrimos a viagem de vocês. Não sei se vocês querem dar entrevista a respeito disso, mas vocês estão sendo considerados oficialmente a última homenagem em vida ao Roberto Bolanhos, porque vocês fizeram a tag Chaves e Chapolin subir no Twitter num momento em que já não era mais audiência. As pessoas começaram a lembrar da viagem a Acapulco por conta da viagem de vocês. Aí eu falei, o que que a gente faz? Aí eles falaram, a gente precisa exibir a matéria de vocês no velório do Chaves. Cara, eu fui entender que a coisa foi gravíssima quando eu vi a Dona Florinda no Ratinho, ele passando a nossa matéria. Então, a partir daí, criou-se uma mitologia de que tudo relacionado a Chaves, Chapolin, Xuxa e teatro, as pessoas me marcam na internet. Ah, entendi. Só que é muita gente que vê qualquer coisa do Chaves e me manda. Isso foi em 2014, tem quase 10 anos, velho. Entendeu? Aí, às vezes, eu Ficou enfeso. mesmo, né? Ficou mesmo. Deu enfesar e falar assim, gente, chega, eu não quero mais falar de Chaves e Chapolin. Eu vi você gravando stories falando pra É. galera não te mandar determinadas mensagens. Eu amo essa experiência, mas isso por tanto tempo virou pauta de entrevistas que eu Eu dei, imagino. que a Tássia, que foi a minha sócia na época, falou: chega, né, Júnior? Acho que a gente Não, 10 anos a mesma coisa, né? não É dá. igual assim, ó, tá completando 10 anos que eu tô aqui trabalhando aqui, né? Eu já não aguento mais nego me pedindo desconto, velho. Vai pra casa do caralho. 10 anos nego pedindo desconto. Foda, né? Brinde, desconto, não sei o que. Tipo, realmente é uma. Mas eu preciso ser justo. Quando eu falo tudo isso, não é uma ingratidão. Eu sou muito orgulhoso de ser um cara de Brasília Sim. que viveu essa história de Chaves e Chapolin em E Acapulco. e a galera lembra de você por causa disso. Eu sou muito feliz. Eu só não quero que isso paute a minha vida, mas Aham. eu não nego, eu sou muito feliz, eu Ah, é tenho que seja noção. uma das
montões de coisas, né, que você É, tem feito. e foi legal, foi divertido, assim. Só que é uma história que é tão recorrente que às vezes eu penso que ela não foi comigo, de tanto eu Entendi. ler Aham, sobre ela. Aí eu aham. cansei, Você já entendeu? tá vendo de fora, muito de longe, né, É, vamos dizer assim. mas vivi isso e vamos trazer para Samambaia. As matérias de jornal que falavam galera de Brasília, atores de Samambaia, porra, era de mim que eles estavam falando, velho. Então tem um choque também de Aham. realidade, sabe? Você que estava produzindo conteúdo nessa época na E Samambaia. sem saber que isso era Hoje, profissão. hoje tem mais gente que está produzindo, que você está acompanhando na Samambaia? Tem uma galera de Samambaia que é famosa no YouTube, tem um cara que faz uns comentários. Ah, é aquele cara que tu gosta, cabeça, que a gente falou que ia fazer, Tem né? um cara que faz uns comentários sobre vídeos de outras Isso. pessoas que é de Aham, que ele Samambaia. adora os Red Pill, ele... Eu acho assim, toda cidade tem pessoas que vão dando notoriedade a ela. Quem que eu Aham, digo que é hoje o cartão postal de Samambaia? As quadrilhas juninas. sim. A minha fase já foi, entendeu? As Não, quadrilhas foi não, a tua juninas, fase ainda é, ué. eu digo assim, de A fase notoriedade, Ah, entendi. né? Mas as quadrilhas juninas hoje, elas carregam o nome de Samambaia para um orgulho nacional. Aham. Tu acha que eu não sinto orgulho disso? Ah, é legal, Porra, é pô. foda É demais. legal. Samamba é foda, velho. É, Eu gosto, pô, da Samambaia. Eu acho bem parecido com a Ceilândia, assim, né? Culturalmente falando. é. É, com Taguatinga também, né? Mas Taguatinga, assim, Isso aí. sobe um pouco em Taguatinga, assim, porque é um pouco mais enjoadinho, né? Não, é paia, mas eu tô falando que é Mas aquela ilusão. A Samamba, a diferença é que eu acho, assim, é parecido com a Ceilândia, mas a Ceilândia Eu é acho muito parecido. maior. É. Então, a Samambaia, para se igualar com cultura, com destaque, com não sei o que, ela tem que ser mais diferenciada mesmo. E ela Porque ela é ralou. menor demais que a Ceilândia. É, em quantidade de gente, E né? ela protagoniza muita coisa. Samamba é foda, eu me Samambaia amarro é na forte, Eu Samamba. tenho muito orgulho de ser de Samambaia, mas eu também parei de falar muito sobre Samambaia, porque na época do DFTV era toda semana falando e ficou uma coisa no ar. Tem pessoas que pensam que até hoje eu trabalho como repórter lá. Tamanho foi o que impacto você de um cara de ficou Samambaia, representando. Eu lembro dessa época sabe? aí. Eu vou te falar dois exemplos, Era assim. que ano? Eu perguntei já isso? Que 11 e ano que era? 12. Não, 11 e Vou 12. te falar um rolê. O repórter, quando ele vai fazer uma Eu assistia matéria. todo dia, Olha que pô. doido. O repórter, quando ele vai fazer uma matéria de perigo, de roubo, de local de desmonte, de desmanche, ele sai do plano piloto, grava na Samambaia e volta para sua casinha na Asa Sul e na Asa Aham. Norte. Se eu fosse falar das paradas perigosas de Samambaia, meu irmão, eu morava na 510, todo mundo ia saber. Eu já fui. Sabe que corre o risco? Corre! O Com administrador não certeza, foi lá em né? casa reclamar que Com eu falei do certeza. alagamento. Aham. E eu falei pra Globo assim: eu não vou ficar fazendo matéria de coisa séria, porque a Globo queria que eu fizesse matéria de coisa séria. Aham. Que vai sobrar pra você. Matagal, Aham. asfalto quebrado. Eu falei, cara, todo mundo já faz isso. Assalto. Eu vou fazer isso e eu vou voltar pra minha casinha na 510, eu vou falar de cultura. Perigosíssimo. Vou falar de cultura, vou falar de coisa que eu acredito, Não, e sabe? tanto é que, assim, é tão vinculado, assim, a gente vê um carro da reportagem, a coisa ruim, que teve uma vez que eu vi aqui na frente da Tailândia a van da Globo, eu falei, mataram alguém aqui na frente. Eram desses especiais, né? E aí foi quando eles fizeram a reportagem da Tailândia, eles perguntaram se o nome era porque era Taguatinga, Ceilândia, acho que é Luana, alguma coisa, o nome da menina que fez. Sei, a Luana mesmo. É, e aí era perguntando sobre o nome, e ela estava fazendo a reportagem, disse, até hoje tem eu lá, depois eu vou botar aí bota um pedacinho aí, cabeça. Que legal, né? Dessa reportagem. E a galera ficou mandando mensagem meu no Facebook, no Instagram. Ô, tá famoso, tá, você passou um DFTV, não sei o que e tal. Comigo era o oposto, eram os vizinhos indo lá em casa reclamando que eu não estava falando do quebra-mola da 508, do recuo da parada de Ah, ônibus da virou 320. virou o lugar de registro de. E aí eu falava, gente, vocês têm que mandar e-mail para contato, @Rede Globo. E aí me achavam Uhum. metidíssimo. Achavam metidíssimo. Aí você Aham, vai aprendendo. Mas, de novo, é um outro momento em que Samambaia teve sim. uma notoriedade na televisão. Hoje, as quadrilhas juninas carregam essa responsabilidade de levar o nome de Samambaia. Sim. Os meus seguidores do Instagram, de diferentes partes do Brasil e do mundo, eles conhecem Samambaia pelas besteiras que eu posto. Uhum. E eu quero é isso mesmo, que conheçam mesmo sem entender. Porque a gente não conhece coisas do tipo Montreal.
A gente não conhece Uhum, coisas do uhum. tipo Outras uma cidades, né, periferia do de Madrid. exterior. Aham. Então bora falar da periferia de Brasília. Daqui, eu também gosto disso. Porque pra quem é de fora, não importa, é Samambaia, e Aham. Samambaia é um lugar legal, entendeu? É mais ou menos por aí, Eu assim. gosto da Samambaia. Groove e tal, né? É, São famosos e a gente explora. o Ceilândia, Samambaia. Ceilândia é uma Taguatinga nem potência. tanto, né? Vamos dizer Chaparral. Chaparral, cabeça. Chaparral, Tailândia. Tailândia, pô. Chaparral carrega um nome, viu? De perigosíssimo, lugar perigosíssimo, Chaparral. Quem é que cantava aquela música do Chaparral? É a É puta que pariu. o Jamaica, não, é o Não, DJ Jamaica. era Jamaica Chaparral, esse. tem aí? Bota aí, cabeça, Chaparral. Eu já entrevistei o DJ Jamaica. Já? Quando fez Foi uma 15 peca anos. aí esses dias, né? Ele fez 15 anos da música Tô Só Observando. Aham. Aí a gente foi, eu liguei pra ele e falou, cara, agora eu sou da igreja evangélica, nem toco mais essas músicas, mas se a matéria for falar sobre os 15 anos do hit, eu topo. Aí eu produzi a matéria, quem gravou foi o Leonardo Anacleto e o Davi Mendes. Acho que era Davi Mendes. Aí a gente foi gravar na Feira da Ceilândia. Eu era fã do DJ Jamaica e Eu eu fiquei também. fingindo que eu não era, porque eu tava produzindo a reportagem. Não, eu era molequinho, ele passava aqui na esquina Nossa, dessa rua velho. aqui, ó. Ele passava, a gente tava jogando golzinho aqui, e aí o nego falava lá, o DJ Jamaica, aí todo mundo corria pra abraçar ele e tal. Sabe qual foi a merda? A cabeça da matéria, o que que é a cabeça da matéria? É a primeira parte da matéria, a abertura da matéria era com um repórter aqui na Tailândia, foi bem aqui nessa parada Uhum. de ônibus que a gente gravou, perguntando para as pessoas bem assim, você conhece essa música? Aí tocava um BGzinho que era tan 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 taran, tan tan Aham. tararam, tan. E aí cortava pra entrar a vinheta. Isso no Twitter repercutiu mal, porque as pessoas falaram bem assim, essa música é do YouTube, Led Zeppelin. Aí eu, Ah, porra, não sabia pra mim que ela já era original do DJ Jamaica. E aí zoaram muito a matéria. aham. Mas o fato de zoarem a matéria fez ela viralizar. Né? Olha que doideira. Eu não sabia, e eu botei na Maluquice. inocência. Aí era uma banda de rock É, internacional. porque é o famoso sample, né? Que o sample, né, cabeça? Mas não é Que legal a esse galera do errinho? rap faz, é. Porra, do Tem caralho. música que você não conhece, que ela já é famosa, assim, só que você não conhece. Aí você escuta ela numa versão de rap e depois você descobre que essa música é uma música já famosa igual essa daí. Que É, você tá tipo dizendo. o sertanejo que canta O amor. Aí você fala, isso é Love Songs, isso é Bonnie Tyler, isso é Quem conhece, internacional. né? Mas quem não conhece é uma música inédita do sertanejo. Exatamente. Olha que doideira, né? É Percebe massa. como atravessa muito cultura, arte, ela atravessa Se muito a nossa mistura vida. também, Por isso que né? a gente não pode dizer que não entende. A gente entende, a gente não A consome. gente é a própria arte, É, agora, nesse momento, vamos dizer assim, né? exatamente. Acho massa demais isso, cara. Você, como artista, deve ter muito amigo maconheiro, né? Crê, crê, É. crê, crê, Não, não tem? crê. Com certeza. Não, tem. eu não tenho. Eu fui aprendendo a lidar com a questão da praxis, assim. No começo me assustei muito. Eu estava comentando com o Renê aqui antes de gravar que quando eu fui ao Peru para fazer uma temporada teatral, uma família. Eram várias casas e as famílias alojavam os artistas. E na família que eu fiquei, só tinha eu de brasileiro. E só eu fiquei nessa casa. Eles fumavam. E me ofereceram, e na hora eu fiquei assim, eu preciso avisar isso pra minha mãe? Como é que eu vou avisar? Então não tinha internet, não tinha WhatsApp, você tinha que ir num locutório, que era uma cabine telefônica, Que ano que era isso aí antes? 2010. 2010. É um passado que não é tão Ou, passado, mas é distante, não, é distante, tecnologicamente, né? sim, porque eu acho que o que dividiu muitas coisas foi o WhatsApp. É, Em 2013, 14, que começou a surgir o WhatsApp. é. Eu lembro que eu falei assim do WhatsApp. Não, vou montar um grupo para botar os clientes. O nego ficou me achando um gênio. Hoje é muito Isso. comum, não é, Ivan, fazer isso? Hum. O nego ficou, caramba, vai montar um grupo por onde seu. Tinha umas paradas paias, né? Que eu lembro assim, eu estudava no Centrão de Taguatinga e criaram um grupo chamado Churras do Centrão 2003. Falei, cara, eu não tenho nem roupa, nem argumento para participar de um grupo chamado Churras do Centrão 2003. Aí Era a galera que estudou lá em a galera 2003. chata, nem amigo meu era. Eu falei, que diabo eu tô fazendo nesse grupo? Porque teve uma febre de Ah, criar galera, grupos afetivos, né?
E aí as pessoas criavam grupos com pessoas que eram amigas de diferentes momentos. Só Certo? que elas É. juntas num grupo não davam Não dá. certo. Eu era teu amigo, mas não era amigo do outro. Aí Tem isso, eu né? lembro desse convite. Gente, quem sou eu para estar num lugar chamado Churra Centrão Não, 2013? esses dias me colocaram no Ah, grupo do Doizinho ali da Ceilândia e tem pouco tempo demais. E ninguém me conhecia no grupo. cara, Só o cara que me colocou no grupo que me o conhecia. foda é que assim, muita gente que estudou comigo no ensino médio me adicionou por conta dos comerciais de TV. Mas E eu aí não, você ficou famoso. e Você era um cara popular na escola, José? nunca, jamais, eu era super Não? Ah, mirradinho, é? Você era tímido? super, super. Eu era Ué, você conversadeiro. Eu era conversadeiro. Mas você era comunicativo já então. Era, mas eu nunca fui um bom aluno. Eu era bom aluno assim de Ah, não. português, Ah, não. sociologia e Isso é história. normal, isso é normal. Mas eu sempre fui muito na minha, demorei muito a me Porque, desenvolver ó, e você que. nunca me Isso que encaixei. eu queria. Esse era um assunto que eu queria entrar. Você Ah, que mexe com arte, é professor, inclusive. O que que você acha que a escola deveria melhorar para poder a galera apreciar a arte, fazer arte? Porque assim, a arte que ensina na escola não é uma arte igual a que você aprendeu, por exemplo. a que eu aprendi não era nada legal. A de hoje é bem melhor. Hoje tem uma questão da negritude, hoje tem uma questão dos discursos indígenas, Já tem uns movimentos já que tem um são que movimento. valorizam mais a galera da periferia. E tem a valorização também da periferia e do grupo LGBTQIAP+. Sim, Na minha época ainda que era não coisa de viado, entendeu? é E isso que eu ia fazer te coisa de dizer. viado, quando no meu caso. Não, e o da negritude também. A nego É. zoava o nego e era bonito usar o nego. E eu lembro que fazer coisa de arte na escola era pegar uma música do N5 e ficar vai, 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 Aham, vai. aham. Era reproduzir Eu era fã videoclipe. de NSYNC, aham. Eu lembro disso. Tinha um clipe deles que eram uns bonequinhos. Aham, Vai, sim, vai, vai. Eu achava isso tão longe da minha realidade. Fazer peça de Shakespeare. certo. Nunca me encaixei, então nunca gostei de arte na escola. Eu era um bom desenhador, um desenhista. Então eu aprendi muito de croquis, de desenhar cenário por conta das artes Aham. visuais. Mas é um período em que é um período de identificação pessoal em que eu não me encaixava com aquela galera. Eu me sentia muito inferior. Não sei se tinha uma coisa poética e romântica por trás. Eu não fui muito feliz Era no ensino muito, médio. na verdade, em relação à arte aí, Hum. era muito, o nível que era mostrado pra gente era muito intocável, né? Era É, como se fosse uma coisa impossível da gente reproduzir. e tu sabe uma lembrança que eu tenho? Uma amiga minha, uma colega de escola, a Carmela, uma vez ela perguntou quem tinha a fita Tieta, da novela Tieta, porque tinha uma música do Caetano Veloso que que ela queria ter. Eu falei, como assim alguém fora eu sabe o que é Tieta? Como assim? Eu não lembro da Tieto, eu Que, lembro desse nome. que pessoa nesta sala de aula sabe de Tieta que nem eu? Isso me deu um encantamento por essa menina. E eu tinha a fita, eu emprestei pra ela, tipo assim, nossa, agora a gente vai ser melhores amigos, hein? Porque a gente tem a mesma fita cassete. Assim, o mais próximo de arte que eu fiz isso aí era peça de, por exemplo, a gente já quer apresentar alguma coisa da televisão. Aí eu, pô, linha direta. Que Na hora merda. que você falou, eu lembrei. Aí o que que era? Era o Buiú aqui da Chaparral, aí a gente pegava um quadro, aí eu falava, esse é o cara do suspeito. Aí ele saía do nada assim, ó, com o quadrozinho, né, com a foto. Aí Que botava o quadrado viagem. assim na cara dele. Eu aprendi Era a levar massa. tiro de festim gravando linha direta. Eu E não. só tinha uma chance. A grua vinha, o Traveling vinha, pá, levava um tiro pra morrer. Era muito legal gravar, gravei linha direta de ET. ET, De ET do é, ET de Varginha. não, o ET que veio no Rio Grande do Norte, uma nave espacial e matou uma galera. Gravei linha direta da explosão do Rio Centro, edifício Joelma. Linha direta era legal porque a gente ganhava muito pouco, era R$ 35 a diária. É diário. Como se fosse hoje uns Mas, 120, mas no tempo 100. era bom, pô. É, Nesse tempo que você falou era 2000 e. 5, tem 18 Ah, não, anos. R$ 35 em 2005. Tava É, uma bom, pô. graninha digna. Então, a gente tinha umas cenas assim, vai explodir a bomba, e os figurantes tinham que correr da bomba. A gente não entendia o que ia pro ar, só entendia quando o programa Aham, quando passava, sacou? passava, eu sei. Mas tinha isso, buscar ET. Porque essa foi uma das dificuldades que eu vi quando a pessoa tá gravando, que você não entende, depois ela faz os cortes, né? E junta tudo. É bem isso. E televisão, nessa época, tinha isso de você aprender a fazer fazendo. Eu não sabia o que era traveling, grua, eu não sabia o que era enquadramento. Eu fui expulso de uma novela, que é a mesma que eu te falei, América, porque Aham. eu via que a câmera estava Foi vermelha. expulso? Fui expulso, velho. Por quê, cara? Eu não era de Boiadeiros, que se passava no interior de São Aham. Paulo. Aí, como eu não gravava pouco, eu queria gravar um lugar que tivesse mais chance. Aí eu fui para Vila Isabel, mas Vila Sim. Isabel era no Rio de Janeiro.
Era a mesma novela, era só uma rua de diferença, mas pra quem assistia eram cidades diferentes. E teve uma cena com Zeca Pagodinho e com todo o elenco da novela. Sabe essa cena de novela que tem os cantores no bar? Sim, E aí eu pensei, caraca, tô numa novela da Glória Pérez, com todo mundo que eu conheço da televisão. Solange Couto, que era Dona seus Jura. ídolos, né? Porra. Aí eu, a Juliana Paz, aí eu via que a câmera tava vermelha. Então, pra mim a câmera tá vermelha, precisa aparecer. Aí eu ficava sambando. Só que eu sambei todos os ângulos. E quando a novela foi pro ar, eu sambei comigo mesmo. Na Como hora do assim? corte e contraplano. Ah, eu não Cara, consigo entender o que ele tá falando, galera. por exemplo, atrás de você tinha eu dançando. Tic, 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 e você tava contracenando com um ator aqui. Atrás desse ator tinha eu dançando De também. novo? Na hora Ué. de colar, tava eu comigo mesmo. E era uma cena com convidado especial, o Ah, Zeca Pagodinho. entendi. Quando isso foi pro ar, foi demissão sumária. Aí eu só pude continuar a gravar a novela se fosse Boiadeiros de novo, a humilhação. Aí eu gravava com o chapéu bem assim, pra ninguém me reconhecer, aí ficava na sola da bota. Escondido, descobriram. Fui expulso pela terceira vez. Caramba. Aí abriram na novela um concurso de funk. Pô, mas eles são enjoados, hein? Mas tá certo, eu que tava errado. Abriram um concurso de funk da Mariana Ximenes, porque ela ia ser funkeira na novela, e ficava tocando a música Na Madruga Boladona, da Tati Quebra-Barraco, Aham, e ela ia ser amiga de funkeiros. Aí eu terminei a novela sendo funkeiro da Mariana Ximenes. entendi. Tretas da vida, assim. Mas é coisa que vai ensinando a gente a ser adulto também. Se lascar pra ser adulto. É, não, na verdade, você descobre que você amadurecer é você aprender com os erros, né? É. E ficar 20 dias sem E gravar aí você nada. descobre que você erra mais do que você acerta, Foda, né, velho? né? Aí na verdade, quando você descobre o acerto, você fica repetindo o acerto, né? Transforma isso numa prática. Você repete o acerto, você fala ali, eu não vou errar mais. É. Mas errar, você erra de várias maneiras diferentes E das mais antes de toscas descobrir o possíveis. acerto. É uma loucura isso, né? É das mais toscas possíveis. Eu acho que assim, a galera que hoje tem muita ansiedade. É igual eu digo assim pra galera, eu vou mandar um recado aqui pra galera, não tenha medo de errar. Cara, errar é a coisa mais natural da vida, né? E tão importante quanto não ter medo de errar, é não ter medo de ter uma projeção imediata. Isso, e de produzir independente É. do resultado, né? Só produz. Quando você produz depois de 5 anos, são 5 anos de produção. Duas coisas que eu botei na minha vida que deu, que assim, que eu acho que dá certo até hoje é não ter medo de errar e não ligar pra opinião de ninguém. Pronto, Eu ainda sofro com esse negócio de opinião, mas é cada tomada de cu, né? tem que aprender. Não, eu sempre fui muito isso aí. Desde moleque, eu sempre fui moleque do foda-se, É. né? E eu não me importo muito com a opinião da galera assim. Não costumo importar, às vezes, dependendo da pessoa que vem, que você está dentro do seu grau de respeito ali, você leva em consideração, né, a opinião. Mas, assim, de terceiros, foda-se. A gente vai aprendendo mesmo assim. O que eu acho importante é, tu faz um vídeo hoje na internet, tu fica num desespero, num fogo no cu de querer Que ele que viralize, né, que dê viralize, que a coisa certo. aconteça. Não, Eu cara. acho que Tem que deixar o público encontrar. é, Claro que você vai ter que exatamente. facilitar esse encontro. Mas não tem que ficar Não, mas esperando muita gente que eu imediato. já percebi, assim, pela leitura, que virou, elas erraram muito mais do que acertaram. É. Na verdade, quando elas acertaram, elas viram que acertaram e continuaram repetindo o acerto, né? E aí, eu penso assim, tudo que você faz hoje não é importante hoje. Daqui a 5 anos é bibliografia. Sim. Então tá bom. Cabeça, quando a gente viu que os caras estavam fazendo, lembra que a gente fazia resenha? A gente não sabia o que era um podcast. E a gente fazia já uma coisa parecida com podcast. E aí a gente viu os caras fazendo, não, e nem era estourado esses caras aí que tem hoje. A gente viu os caras de São Paulo fazendo e falou: olha só, eles estão fazendo a mesma coisa que a gente e tal. E ele ficava puto comigo, falando assim: a gente vai perder o time, a gente vai perder o time, não sei o quê, não é, cabeça? E não era, os caras não estavam estourados também lá ainda. Tava começando. E eu acho que aparecia pra gente porque a gente produzia isso, né? É em 2019 que a gente começou, cabeça, Antes antes da de pandemia, né? Antes da pandemia. E foi antes da pandemia a gente começou e aí a gente gravou alguns capítulos, né? Foram no máximo uns 10 e depois não deu mais certo para gravar. O que eu fico pensando é, vocês têm um estúdio num lugar muito estratégico do DF, que é um estúdio preparado para uma galera vir gravar, trocar ideia e falar Aham, sua ideia de vida, sim. sua lombra. É muito perto de casa. E como assim nem todo mundo sabe? Como assim? Eu começo daí. Não, E a partir daí você vai isso. crescendo, né? Você vai expandindo a fofoca a respeito, né?
Isso eu acho legal. Isso é legal. Porque é um espaço muito bacana. Se todo puxadinho, eu já até brinquei disso aqui, se todo puxadinho que a gente tem na nossa casa fosse igual ao estúdio do Tailândia, a gente ia ter uma galera se Ficou comunicando legal. muito bem, velho. Se comunicando muito bem e de uma maneira Só elegante, só que a gente profissional. precisa achar os comunicadores, sabe? Porque eu acho que a gente está escasso de comunicadores. É, Não tem muitos comunicadores assim, eu tô falando de quebrada mesmo. O sim. comunicador da Ceilândia e tal, ou se tem muitos, eles não estão no mesmo bar. Tem isso, tem isso. Eu penso assim, cara, quando você é adolescente, tu não vai jogar videogame na casa de um amigo que tem um videogame melhor que o teu? Sim, Quando você é adulto e trabalha com comunicação, você só precisa saber que um outro vizinho seu tem um estúdio de podcast. pronto. Aí você vai jogar esse videogame nesse estúdio. Eu acho que é Sim. mais ou menos por aí, assim, Aham. que a gente vai meio que agregando conhecimento, Sim, saberes, eu né? falo, a gente tem que identificar os outros comunicadores, é isso que eu tô falando. Tem muitos, tem, igual podcast tem um monte por aí, assim, eu vejo que só aqui em Brasília é 1 bilhão de podcast. Mas não impede a galera que já foi nesse outro podcast, os próprios caras desse podcast virem aqui nesse podcast, ou É. eu ir lá no podcast dele, ou você também que tem a tua linha de podcast, a gente espera continuar, né, com o Portal Conteúdo, em parceria com a Tailândia, chamando essa galera desse nicho para cá, que é o pessoal do teatro, do Cara, pessoal que produz moda. vê uma galera pesada pra E você cá, contou um monte cara. de história bacana aqui. Vê uma galera pesada. A galera que não conhece ainda, assim, É. ou não conhece a galera, eu tô falando, quando eu falo a galera que me acompanha, Sim, porque também sim. não é o Não é o tipo de público. conteúdo que ela consome, entendeu? Sim. E até porque eu entendo que existe para a pessoa que consome o seu tipo de conteúdo, ela tem que ter um pouco mais de educação para consumir. Às vezes não, vou dizer, o vídeo do Tailândia, que tá no canal do Tailândia, que tá alcançando 1.000 acessos essa semana, que é o primeiro que alcançou 1.000 acessos, tá perto de alcançar 1.000 acessos, é o do Arthur Escovino, que não tem nada a ver com O Brasília, Arthur é do é de São Carioca. Paulo. Ah, Ele é paulista. carioca, mas está morando em Santos. Ah. E a parte do público é o público naturista e nudista que migrou pro Tailândia para saber qual era Aqui essa em onda. Brasília tem sabe? esse público nudista, Tem uma naturista? associação, mas é uma galera mais velha, né? São pessoas acima de 50 anos. Sim. E criaram associações nudistas e naturistas. Eu não me encaixo nesse nicho, não é um Uhum. papo que eu goste. Sim. Respeito. Aquele né? dia você fez, então foi só. Tava. Como assim? Porque você fez tipo o nudismo, né? A reportagem nudista, né? Foi. Aqui a gente veio no estúdio e da metade, a gente fez 20 minutos de conversa ok, vestido de roupa, e o restante a gente fez pelado. Mas, da maneira que foi construída, foi uma maneira muito simpática para quem tem interesse na prática, não conhece como é, Aham. assistiu o episódio e achou super simpático. Sim. Amigos meus, jornalistas que eu admiro pra Não, caramba, pipocou assistiram, isso, um velho. monte de gente falou comigo disso. Olha que doideira. Falou, ué, os caras tá fazendo pelado, mano. Aí eu parado. Mas isso é legal, porque você vai abraçando outros públicos Aham. e se na hora que a gente tira a roupa a gente fica, nossa, tu tá pelado. Aí a gente Mas ficar faz cair pelado é por uma coisa terra. natural, né? Às vezes a gente demora a entender isso, mas é isso. Vamos pensar o seguinte, pra senhorinha que te segue no Instagram, ainda não é. Talvez pra nossa geração, os 30 e poucos, 40 e poucos, Aham. seja mais leve e seja mais de boa. É porque a nossa geração foi bombardeada com chacrinha, com gugu, com a liberação sexual dos anos 80. Pra quem é de 70 e poucos e pós 96, é diferente. Mas tu não acha que a sexualização hoje é mais pesada, não? Não, sabe por quê? Sabe Ah, por quê? com esses Numa funk loja da aí que cidade fala, eu fui não? comprar um fogão, mas me assustei com o preço e fiquei sem solução. Se você lembra de Feira do Aham. Acari, do MC Batata, Aham. ela era tão escrota quanto qualquer funk proibidão. Qualquer. É porque na época o Mas repertório eu acho que era exigia um inocente. pouco mais de interpretação. Será? Tudo Eu que é acho que perfeito a gente exigia, pega pelo braço, joga ela no meio, mete em cima, mete embaixo. Não sei. Não sei. Pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom de que cor? De violeta na boca e na bochecha. Né? Então, eu acho que vai muito da Não, brincadeira. hoje é mais direto. Você acha que a religião atrapalha? Não, eu acho que o que atrapalha é a falta de equipamentos culturais nas cidades. Eu tenho alunos que vão muito para Sara Nossa Terra, porque é o mais próximo que eles têm de diversão de jovens.
Nas comunidades deles não chega um circo, não chega um teatro, não Entendi. chega um parque. Mas na Sara Nossa Terra, o louvor com solo de guitarra, porra, querendo ou não, é Uma, legal. uma arte. É legal. Só que o louvor com solo de guitarra diz que o seu bel prazer é errado. E o moleque e a menina estão com os hormônios lá em Ah, cima. entendi. Então ele não vai conseguir extravasar. Onde é que ele extravasa? Naqueles louvores que a galera fica fervorosa. Aham. É ali onde ele extravasa. Dá vontade de falar bem assim. Mas esse aí Hum, é daquele Hertz, né, cabeça? Que é a frequência divina, né? Que chama, né? sim. Que você alcança ou o Nirvana ou a Isso. catarse. Uma vez eu É tava. só através dessas músicas aí, É, contemplativas ou de agradecimento, que eles. Porque na hora tem alguém falando lá, né? mas Um o pastor, um padre, Candomblé não faz isso? Com a também Umbanda? faz isso. Todas as religiões A fazem isso. catarse. Usa a música para poder subir o nível de Hertz. E aí Minha você, amiga. onde é que você alcança a frequência divina lá de 999 Agora, no dia Hertz? que esse moleque tiver um parque com uma montanha-russa e perceber que na montanha-russa, na hora que virar, ele vai alcançar a mesma quantidade de coisa querendo viver, porque ele tem medo de Aham, morrer, sim, ele aham. entende o que que é diversão. E diversão é diferente de Isso. religião. Muito diferente. Tá triste com a vida, não sabe o que fazer, pensa que você quer morrer, vai no parque de diversão lá no Nicolândia. Vai pro Aham. Kamikaze. Duvido, velho. Quando tu ficar lá em cima com o sangue preso aqui na sua cabeça, que você fica com a cabeça vermelha, você vai falar, eu Cara, eu quero viver, vomitei, velho, a eu primeira quero vez que eu fui. viver. Eu quero viver porque eu me desafiei a sentir um medo sem ser o medo religioso. Porque a religião te dá É, o a medo. religião, ela usa muito Agora, disso. quando você vê um medo numa trilha, você tem que Assim, eu subir e descer. respeito demais a religião, mas Sim, eu acredito que ela usa muito o máximo, né? Ou da depressão. Ah, você que tá é. depressão, tá fudido, tá lascado. Ou também a máxima, que no caso do candomblé ou da Umbanda usa isso. Ah, você tem alta casta, você São não sei o todas quê. simbologias. É, A pessoa busca o que quer. Eu acho que quando você busca o que quer, sabendo das diferenças, tá quando você tá lindo. consciente delas, né? Agora, um menino Quando você tá sendo adolescente, usado por elas, é diferente. um menino adolescente que só conhece a Sara Nossa Terra e nunca se divertiu e nunca se desafiou em descer numa tirolesa, esse menino não sabe o que é frio na barriga, além do louvor. Entendeu? Entendi. Eu não tô falando de você Não, entrar entendi. num patamar nirvânico da religião. Aham. Vai numa tirolesa, desce de parapente. Tu vai sentir o Desafia rolê. outras coisas, Tu vai né? sentir esse rolê. Né? Mas como isso não chega até as periferias, a Sara Nossa Terra ou todas as outras religiões mais neopentecostais, elas alcançam esse público mirim, porque é o primeiro contato deles com algo de extravasar. Por que eles amam futebol? É onde eles socializam. Tem que socializar com Entendi. outros tipos de É, culturas, quando né? a pessoa faz aquele tipo de coisa que tem outras pessoas fazendo, e ele se conecta com outras pessoas, ele passa a gostar daquilo. É, quando eu recebo uma visita lá em casa, que fica o tempo todo, nossa, tô tão feliz de estar aqui, nossa, eu nem acredito que eu tô aqui. Eu falo, cara, para de dizer que você não acredita que tá aqui, esteja e toma um café comigo. Natural, né? Seja natural. É o Esteja que eu aqui. falo, pô, o que que vende hoje mais? É, é o Luva de Pedreiro, que é um cara natural, né? Que vai lá e grava teu vídeo chutando a bola. Ou é uma gatona lá, toda produzida. Cara, o Luva de Pedreiro, velho, É. que vende mais. Porque é naturalidade, sim. Talvez essa seja a tendência da gente nesse momento agora. Consumir o natural. Assumir o O nego já natural. tá cansado das coisas bem produzidas, É. super produzidas, né? Foi 1000 anos a gente consumindo essas produções aí. Cara, eu acho que não. Eu Hum. acho que a gente seguia para essa tendência aí, Da produção, não, de ser menos produzido, das coisas mais amadoras, mas você acha que esse ciclo agora já tem que tá ser bem virando, velho. produzido de Acho que novo? sim. É. Se você vê um podcast, esse nosso podcast aqui, ele tá num padrão inferior à maioria. Assim, o objetivo nosso aqui é Um comunicar. podcast simples, cara. O negócio nasceu com com Aham. essa proposta. De ser Duas simples. pessoas bater um papo, cara, descontraído, sem roteiro. Aham. Nasceu com essa proposta. Hoje, você tem luz de neon, LED atrás, Aham. 55 mm, aquele negócio todo e Aham. Um tal. padrão para fazer um podcast, né? A tendência agora voltou a ser o trem produzido, cara.
Porque esse mercado é cruel, né? Quando o mercado É. entende que a concorrência virou aliada, aí ele começa. Quando começa a produzir dinheiro, a verdade é É, essa, né? Quando você entra na máquina de produção que dá resultado de dinheiro, é, já era, velho. Os caras, igual eu falo, Bob Marley. Bob Marley era contra o capitalismo, não sei o quê, mas os caras pegaram, botaram Bob Marley numa máquina de produção, produziram um monte de cara igual o Bob Marley, né? Assim, sim, sim. entre aspas, e venderam. E vende, até hoje vende, e ganha muito dinheiro com isso. Galera, eu quero agradecer aqui a presença do Josué Júnior, que é o cara aqui. Pega aqui, Josué, pega na minha Aí, balança. besta. Ó, quero agradecer demais. Josué é um grande parceiro que veio aí para multiplicar, né? No portal conteúdo lá, eu espero que você faça mais conteúdo aqui, tá? Convide mais Pode 10 deixar. nomes, tá? Vamos esperar essas aí esfriar um pouquinho. E vamos para cima. É isso aí. Tailândia Podcast, portal conteúdo. Isso aí, brigadão, velho. Falou. Valeu!